Oi, gente. Boa tarde, a paz do Senhor. Vamos lá mais um dia estudar a palavra de Deus. Mais um dia da série Lendo e Entendendo a Palavra de Deus. Nós vamos ler e entender a palavra passo a passo. Nós vamos compreender a palavra na sua simplicidade e os ensinamentos que Jesus tem para nos trazer através da sua palavra. Convido você a assistir essa live até o final. Eu vou ser breve, objetiva e nós vamos entender com clareza o que está escrito nas Escrituras. A palavra de Deus ela é bem simples e fácil de compreender se você pedir o discernimento do Espírito Santo, a compreensão que o Espírito Santo dá. Então é bem simples, não tem tanto segredo. Às vezes as pessoas complicam, né, como eu venho dizendo. Mas Deus, ele ensina para nós de uma maneira simples. Vamos ler o capítulo de número 6 de João, dar continuidade ao nosso estudo. Nós vamos ler a partir do versículo de número 25. Diz assim a palavra de Deus. Aproveita para fazer o seu devocional, aproveita para alimentar o Espírito. Tira esse tempinho para Deus, tira esse tempinho para a gente estudar a palavra, alimentar a nossa alma. Afinal de contas, nós precisamos estar sempre em comunhão com Deus. Amém? Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus no versículo 25 do capítulo 6 de João. Quando o encontraram, do outro lado lhe perguntaram, Mestre, como chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque vocês comeram pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que perece, que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Então perguntaram, o que precisamos para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Então perguntaram-lhe, que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. E disseram eles, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der e vir a mim, a quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho de Deus e nele crer tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque disseram, eu sou o pão que desce do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus, parem de me criticar. Ninguém pode vir ao Pai se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer da sua carne para comermos? Jesus disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem de seu sangue,
não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá a vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem que iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? E Simão Pedro respondeu ao Senhor: para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo Deus. Uma leitura um pouco longa, mas necessária nessa tarde. Então nós vamos ver ao longo da Bíblia, se você ler os 4 evangelhos e principalmente os sinópticos, que são os 3 primeiros, você vai ver um grupo de religiosos sempre fazendo perguntas tendenciosas a Jesus, porque eles esperavam que Jesus fosse errar em algum ponto e ali eles iam fomentar a multidão para poder matá-lo. Você vai ver Jesus ele dando ensinamentos duros, palavras de confronto com aquelas pessoas. E esses grupos de religiosos, eles são chamados de fariseus, escribas e saduceus. Você vai ver este grupo na Bíblia, escrito na Bíblia, sempre eles perseguindo Jesus. Os fariseus eram aquelas pessoas que guardavam a lei. E a lei ela se encontra ali no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles guardavam a lei minuciosamente, ou seja, eles eram muito rigorosos com a lei. Então eles eram, o termo fariseu significa separado, então eles se consideravam pessoas separadas, santas. Mas aí você vai ver Jesus confrontando ele com a verdade, porque a santidade que eles pregavam era externa, não interna. É aí aonde você vai ver que Jesus chama ele de sepulcros caiados, que por fora eram muito belos, muito bonitos, mas por dentro estavam podres. Tanto que os fariseus acreditavam que eles poderiam ser justificados. Nós, seres humanos, poderíamos ser justificados pelas obras. Entendeu? O que nós fazemos, por exemplo, o que eles faziam era esmolas, confissões públicas, rituais, aquilo que eles acreditavam que eram a justificação a Deus. Eles acreditavam que eles poderiam ser justificados por Deus através daquelas obras que eles faziam. Então, este grupo, eles viviam perseguindo Jesus, tentando fazer com que ele entrasse em alguma contradição. Eles conheciam tanto a palavra, tanto a lei, que eles colocavam um jugo pesado em cima das pessoas. Você vai ver isso no capítulo de número 23 de Mateus, onde Jesus dá um sermão duro, criticando aqueles fariseus, porque eles colocavam um jugo pesado nas pessoas, mas eles mesmos eram podres por dentro. E é assim que são chamados esse grupo. Aí temos os saduceus e temos os escribas, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Os escribas eram aquelas pessoas que ensinavam a palavra. Eles também sabiam, só que eles tinham a função de ensinar a palavra para o povo. E escrever, escribas. Enfim, não vou entrar nesse detalhe. O foco da aula de hoje do estudo de hoje, aliás, é Jesus nos ensinando que ele é o pão do céu, que ele é o alimento
para nossa alma. Jesus, ele está ali dando uma palavra porque algumas pessoas foram procurar ele por causa da multiplicação de pães que ele havia feito. Se você ler ali o capítulo de número 6, o começo do capítulo de número 6, você vai ver Jesus multiplicando pães. Então as pessoas, elas foram atrás de Jesus pelo que ele poderia fazer. E não pelo que ele é, não pela missão que ele veio fazer na terra. Entendeu? Eles foram ali procurar pão, eles foram ali procurar alimento, porque eles presenciaram a multiplicação. Então eles foram por interesse. Aí Jesus está ali confrontando eles, falando: vocês estão buscando a comida que perece. Vocês estão buscando o material, mas estão esquecendo do seu íntimo, do espiritual. E é aí que muitas pessoas, elas erram nos dias de hoje. Porque nós, às vezes, na maioria da nossa vida, a gente procura por coisas que estragam, por coisa que perece. A gente luta por aquilo que a gente não trouxe e nem vai levar. E a gente esquece de alimentar a nossa alma. Então Jesus aqui, ele está dizendo que ele é o alimento que a nossa alma precisa. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Inclusive nesse trecho aqui que a gente leu, ele está se referindo àquele que comer do pão e beber do sangue dele, aquele que comer a carne dele e beber do sangue, não é no sentido literal, arrancar pedaço da carne dele ou espremer o sangue da carne dele. Aqui ele está se referindo à Santa Ceia, a ter comunhão com ele. Aquele que come o pão, aquele que come da carne dele, bebe do sangue, está se referindo à Santa Ceia, a participar do sacrifício que ele fez, a relembrar, a prezar por esse sacrifício, a aceitar este sacrifício que ele fez por nós. E outra lição que nós podemos tirar desse estudo também, em relação aos fariseus, como eles acreditavam que o que eles faziam era necessário para expiação do pecado, a gente também pode entender que nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Nós não podemos ser salvos pelas obras que nós praticamos, porque não será suficiente. Você entende? Não é por você ser bom. Não é por você, não, eu sou honesto, eu sou bom, eu procuro andar na lei, eu procuro fazer a coisa certa. Não é por isso que você é salvo, se você é um cristão. E se você não é um cristão, não é pelo que você faz que você pode ser salvo. Você pode ser salvo se você crê no sacrifício de Jesus. Você pode ter a salvação se você crê no que Jesus fez por você e aceitar esse sacrifício para a tua vida. E aí passar a ter uma vida com Deus. É assim que a gente consegue a salvação, pela graça. E não pelo que nós fazemos, não pelas nossas obras. Se nós fôssemos seguir a lei à risca, a gente não conseguiria, porque olha o tamanho do Pentateuco, olha quantas regras, quantas leis, quantos preceitos Deus ali entregou para aquele povo. Mas aí eu vejo que, às vezes, eu consigo ver assim, de uma maneira por fora, que ela só nos mostra o quanto nós não somos capazes de cumprir aquela lei. Por isso que Jesus veio, por isso que Jesus ele se fez sacrifício pelas nossas vidas, porque sozinho nós não temos capacidade de ser salvos. Então, o que nós tiramos desse estudo de hoje? Jesus é o pão do céu que alimenta a nossa alma. E outra coisa, as palavras de Jesus nem sempre vai nos agradar. As palavras de Jesus, elas nem sempre vão de encontro àquilo que nós gostamos de ouvir. Você vai ver nos evangelhos de Mateus, de Lucas, mas principalmente de Mateus, é onde Jesus dá mais sermões. Você vai ver no Evangelho segundo Mateus, que Jesus está sempre com palavras de verdade, com palavras duras. E às vezes nós não queremos ouvir palavras que vão de encontro, de confronto com o nosso eu. Mas são essas palavras que têm a vida eterna, que foi o que Pedro disse aqui. É um versículo que eu gosto muito, que é: a quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então é essas palavras que apesar de não agradar o nosso eu, apesar de não, por exemplo, elogiar o que fazemos ou ir de encontro ao que fazemos, ou melhor, ou seja, apesar delas não parabenizar o que fazemos, elas não agradar nos nossos ouvidos, é a palavra que alimenta a nossa alma.
É a palavra que nos vai dar a vida eterna. E às vezes as pessoas elas não querem ouvir essa palavra, mas é esta palavra que alimenta, é esta palavra que salva, é esta palavra que vai levar para o caminho da verdade. É essa palavra que te liberta. Lá no capítulo 8 de João, versículo 32, você vai ouvir lá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é a palavra da verdade que nós temos que pregar a todo instante. É a palavra da verdade que nós temos que manter no nosso coração. Apesar dela não agradar os ouvidos muitas vezes. Porque Jesus, ele nem sempre vai acariciar o nosso rosto e falar, olha, você tá certo, você... parabéns, continua assim. Não, Jesus vai falar, muda de vida, muda de situação, senão você não vai ter salvação. Jesus, ele vai estar sempre confrontando a gente com a palavra, porque a palavra, ela confronta, mas ela é necessária, ela alimenta. É tipo, por exemplo, o arroz e o feijão que você come, ou então um remédio amargo que você toma para passar a dor. Às vezes ele não é muito agradável, às vezes não é aquela coisa que você queria, mas é o que vai te alimentar, é o que vai te fortalecer, é o que vai fazer você mudar de vida, você ter uma perspectiva ampla da vida, uma perspectiva do lado de Jesus. Então a palavra, ela pode ser dura, mas ela é necessária. Jesus, ele veio para que a gente pudesse ter salvação. Sem Jesus, a gente não consegue ter salvação. Essa palavra aqui, em muitas traduções, ela diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós precisamos de Jesus. Jesus é a expiação do nosso pecado. Jesus é o sacrifício vivo que desceu do céu. Jesus é aquele que morreu por nossos pecados. E nós precisamos dele. Sem ele não tem salvação. Não importa o quanto bom nós sejamos, não importa o quanto honesto nós podemos ser. Sem Jesus nós não entramos no céu. Sem a salvação, sem a graça que ele nos proporcionou. É por isso que eu gosto do livro de João, porque ele tem essa perspectiva mais profunda da missão de Jesus aqui na terra, e ele fala mais quem Jesus é. Jesus é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a nossa alma. Ele é o sacrifício, ele é o Filho de Deus, é o Filho unigênito de Deus que veio para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, ele não quer que nenhum de nós se percamos até ele voltar. Ele quer que você fique firme. É isso que nós acabamos de ler aqui. Então fica firme, vamos estudar. Amanhã nós estaremos aqui de novo para mais um estudo da palavra de Deus. Hoje você conheceu o grupo religioso que está sempre perseguindo Jesus. Leia a palavra, viu? Leia os capítulos aí de número 5, de número 6... Leia, medita, alimenta o seu espírito. Isso faz muito bem para a alma, isso te aproxima de Deus. Leia e peça ao Espírito Santo. Nós vamos aprender sobre o Espírito Santo no livro de João. Peça ao Espírito Santo que te dê o entendimento e ele vai te dar. Ele vai abrir os seus olhos para você entender a palavra de Deus, que é simples, mas porém alimenta muito a nossa alma. Amém? Bom, por hoje é só. Era só isso mesmo que eu separei pra gente estudar hoje. Eu também aprendi muito aqui. Eu anotei muitas coisas, mas foi dito mais de uma maneira resumida mesmo para você compreender. Espero que você tenha entendido. Eu também estou aprendendo muito com esses estudos. E nós vamos continuar aqui todos os dias, estudando a palavra de Deus e entendendo. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não conseguimos nada. Por isso que Jesus veio. Se fez o sacrifício, ele veio para nos salvar. Sem ele nós não conseguimos chegar até o Pai. Amém? Até amanhã, gente. Leia a Bíblia. Eu deixo aqui para sua meditação o capítulo de número 23 de Mateus, tá? Aí você vai ver Jesus falando com os religiosos que nós aprendemos hoje. Você vai ver ele dando uma dura neles e em nós também, que às vezes nós agimos assim. Mas Jesus, ele quer que a gente se pareça mais com eles, e não como religiosos só de aparência. Jesus quer mudar o nosso interior, tá bom? Fica com Deus, fica na paz do Senhor Jesus. Amanhã te espero aqui nesse mesmo horário. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos alimentar a nossa alma e se aproximar mais do Pai. Fica com Deus.